Você sabe o que é apostasia? A palavra apostasia significa divórcio, significa romper com Deus, significa afastar, né? Estasis é do verbo ser estar e apó da ideia de da parte de, indo para longe de. Então apostasia fala literalmente de pessoas que ouviram a palavra, entenderam a palavra, creram na palavra e que se afastam definitivamente de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, quando fala da apostasia, daqueles que caíram no pecado da apostasia, não há volta. Então, é algo muito sério, é algo que todos nós devemos olhar para dentro de nós, porque o evangelho precisa ser perseverado. Olha aqui, gente, eu não quero assumir um posicionamento definitivo. Há aqueles que acreditam que o verdadeiro crente jamais apostata. Outros acreditam, e estes acreditam que aquele que apostatou, na verdade, ele nunca realmente foi transformado, nunca nasceu de novo de verdade. Outros acreditam que, de fato, o crente pode apostatar e pode romper com Deus. Hoje eu não vou discutir muito sobre esse tema, senão eu não teria tempo para falar sobre outra coisa. O que eu quero falar é sobre pecados que podem levar à apostasia. Pecados que a Bíblia fala que podem levar à apostasia. Então, eu queria que você prestasse atenção, que tivesse com o coração aberto e, sobretudo, ore a Deus para que você nunca se afaste do Deus vivo. Amém? Primeiro pecado que eu quero citar, hoje aqui eu vou falar para vocês de 5 pecados, mas tem outros. Então eu prometo fazer outros vídeos falando sobre o tema. O primeiro dos pecados que eu quero mencionar é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Bom, aqui o apóstolo Paulo está falando que o indivíduo estava caminhando na fé e se desviou dela. O amor ao dinheiro e não o dinheiro, tá? O dinheiro não é o problema, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas por que eu quero falar para vocês sobre este perigo? Porque no nosso tempo, nós temos ouvido e visto muitos pregadores dando muita ênfase sobre o dinheiro, sobre como fazer alguém ficar rico, dando dicas como você fique rico. Olha, gente, é muito perigoso isso, é muito tênue, sabe? O indivíduo estar sendo usado por Deus e deixar de ser usado por Deus porque está incitando o amor ao dinheiro. Então tome cuidado, eu não sou contra, obviamente, uma pessoa se especializar, fazer cursos para melhorar a sua vida profissional, as suas habilidades, mas guarda o teu coração. O dinheiro não pode ser o objetivo maior da sua vida, mesmo você como um profissional. O ganhar dinheiro é necessário porque todos nós precisamos de dinheiro para viver. O dinheiro abre portas, ele permite que nós façamos uma série de coisas, mas o dinheiro pode se tornar uma segurança. E se ele se torna nossa segurança, Deus deixa de ser a segurança. E aí nós vamos amar mais ao dinheiro do que a Deus. Foi isso que Jesus disse, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus ou a Mamon. Mamon era o demônio que representava as riquezas. Então, na verdade, gente, o grande perigo é porque se o dinheiro se torna a nossa segurança, ele se torna o nosso Deus. A quem nós recorremos quando temos um problema? A Deus ou ao dinheiro? Agora, pessoas que recorrem ao dinheiro e passam a amar o dinheiro, a Bíblia diz que alguns se desviaram da fé por conta disso e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, resumindo aqui, você ser um indivíduo que trabalha, que prospera, é fruto da bênção de Deus e do seu próprio trabalho. Deus, ele abençoa os seus filhos também financeiramente. Mas o filho que está firme na fé, ele sempre vai se lembrar que o dinheiro é só um meio e não um fim.
e que tudo vem de Deus e que tudo pertence a Deus. Uma pessoa que não está dominada pelo dinheiro e nem por mamon, ela é generosa, ela não fica desesperada se ela perde dinheiro. Por quê? Porque ela sabe que tudo vem de Deus e o nosso Deus é o nosso provedor. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque Deus é o provedor. Então, se eu sei que Deus é o provedor, é a Deus que eu vou amar, é nele que eu vou confiar. E óbvio que para uns Deus dá um tanto, para outros ele dá mais, e nós precisamos estar felizes com Deus, independentemente do tanto dinheiro que nós vamos ter. Então, aqui é só uma advertência, cuidado, o perigo é você amar o dinheiro mais do que amar a Deus. As pessoas que amam o dinheiro são avarentas, não gostam de dividir, não gostam de usar daquilo que Deus lhes deu para compartilhar com outras. As pessoas que amam o dinheiro falam muito mais em dinheiro do que em Deus, do que nas bênçãos, do que nos propósitos, do que no chamado. Então, toma só cuidado com isso. O dinheiro pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. O papel que você atribui a ele é que vai determinar se ele será uma bênção ou uma maldição. O segundo pecado que eu quero citar aqui, que pode levar à apostasia, é amar a si mesmo acima de Deus. O primeiro pecado é amar o dinheiro mais do que a Deus. Agora é amar a si mesmo acima de Deus. Lucas 9, 23 e 24 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Queridos, até a nossa vida vem de Deus. Então, o que Jesus está ensinando, o tomar a cruz significa que no dia a dia todos nós devemos matar a carne, matar as tentações da carne, matar aquilo que pode nos levar para longe de Deus. E às vezes é a própria vida. Por exemplo, na grande tribulação, a Bíblia diz que aquele que não confessar o anticristo vai morrer. Agora, a Bíblia diz que muitos vão dizer não para o anticristo, mesmo perdendo a sua vida. O apóstolo João ouve uma voz e diz: quem é esses? Quem são esses que estão com vestes brancas, salpicadas de sangue? Quem são estes? Aí ele ouve uma voz dizendo: esses são os que vieram da grande tribulação. Eles não amaram a sua vida mais do que o Senhor. Então é isso, gente. Aquele que lá na grande tribulação negar a Jesus por conta de salvar a sua vida, esse vai perder a sua vida. É o que Jesus deixa claro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Hoje, nesse momento em que nós vivemos, existem pessoas do outro lado do mundo, em países fechados para o Evangelho, em que elas, para poder manter as suas fés, elas precisam dar a própria vida. Porque se elas confessarem que são cristãs, elas morrem. E essas pessoas morrem firmes na sua fé. Na igreja primitiva, muita gente, porque não adorava César, mas adorava somente a Deus, era jogado para as feras, era queimado vivo e mantinham a sua fé. Então, amar a vida acima de Deus leva à apostasia. Agora, talvez você me pergunte: mas pastor, eu nunca tive que passar por uma situação assim. Mas às vezes a pessoa ela tem muito dinheiro e ela não aceita Jesus porque ela pensa: se eu aceitar Jesus eu vou ter que dar dízimo. Tem muita gente que não vem para Deus por causa disso. Outras pessoas não vão para Deus porque elas têm vergonha de confessar a sua fé. O que vão falar de mim? Que eu sou um crente, que eu sou, agora virei fanático. Gente, se você ama a sua reputação, se você ama o seu dinheiro, se você ama qualquer coisa acima de Deus, isso pode te levar à apostasia se você não se arrepender. O terceiro pecado que eu quero citar aqui é não dar ouvidos à palavra de Deus. Isto também leva à apostasia. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, e é importante dizer que isso aqui está falando de pessoas religiosas, tá? Ele diz assim:
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às mentiras. Então, literalmente, essas pessoas, elas vão recusar a palavra, a sã doutrina. Por quê? Porque elas não vão suportar, vai ser pesado demais para elas. Ah, mas é isso mesmo que diz? Não, não concordo. Não é bem assim. Eu diria que estas pessoas estão dentre aquelas que estão querendo fazer uma revisão da Bíblia, querendo fazer a Bíblia se adequar à cultura de hoje. Gente, isso leva à apostasia. E tem muitos líderes religiosos, pastores e outros líderes espirituais querendo fazer com que as pessoas não creiam mais na sã doutrina. Não, está ultrapassado, isso não se adequa ao nosso tempo. Temos que dar uma reinterpretação à Bíblia. Não, essas pessoas que não suportam a sã doutrina, elas vão procurar quem? Vão procurar esses mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eu vou poder continuar com o meu pecado, então eu vou seguir essa igreja aqui. E aí diz, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a ouvir a verdade, entregando-se às fábulas. E lá em 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, cuidado, se a Bíblia falou, feche com a Bíblia. Pode ser difícil, muitas vezes é. Pode ser algo que você não entende, muitas vezes não entendemos, mas a Bíblia diz, então é a verdade. Eu sempre digo para Deus, Senhor, se eu não estou conseguindo obedecer uma área da tua palavra, eu jamais vou negar. Eu sempre vou dizer, Senhor, me ajuda, eu estou errado e a tua palavra é a verdade. Não declare com a tua boca e nem aceite qualquer pessoa que esteja dizendo que a Bíblia não é a verdade, porque começar a rejeitar a sã doutrina, a palavra de Deus, pode levar à apostasia. O quarto pecado que pode levar à apostasia é viver no pecado de maneira consciente. Tito 1:15-16 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui, a Bíblia está dizendo claramente pessoas cuja mente se torna reprovável, impura. São pessoas que dizem conhecer a Deus, mas vivem em pecado deliberadamente, e ao viver em pecado procuram dar desculpas ou relativizar a Bíblia para que a Bíblia se adeque à sua vida pecaminosa. Cuidado, essas pessoas, a Bíblia diz que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Queridos, só tem uma solução para o pecado, é confessar o pecado. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão leva ao perdão completo, mas a relativização leva à apostasia. Cuidado, se você está vivendo uma vida de pecado, pecado moral, pecado social, pecado de blasfêmias, pecado de uma vida de rebelião contra Deus, se arrependa e volte para Deus enquanto é tempo, porque chega um momento que você pensa tanto no pecado e aquilo, a palavra de Deus já nem mais toca no seu coração, porque a sua consciência, diz a palavra, está cauterizada, não é? Por conta de uma vida sem Deus, de rebelião contra Deus. E o último pecado que pode levar à apostasia, queridos, é o pecado da incredulidade. Hebreus 3:12 diz assim, tende cuidado, irmãos. Olha aí, a Bíblia está falando que isso é perigoso. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste dos Deus vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém chega a Deus se não for por fé.
Ninguém agrada a Deus se não for por fé. E a Bíblia está dizendo que um coração de incredulidade é perverso, é mau. É um coração que se rebela. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem e começa a provocar sede pela palavra, entendimento da palavra, algumas pessoas aceitam e são transformadas pela palavra, mas pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas tentações, as pessoas começam a descrer. Cuidado, tende cuidado, irmãos. Incredulidade é perigoso. Peça perdão para Deus. Confesse o seu pecado, peça oração, procure alguém que seja um irmão cheio de fé, cheio de autoridade, faça campanha de oração com ele, mas não aceite uma vida de incredulidade, porque diz a palavra, é um perverso coração de incredulidade, e isso vai te afastar de Deus, do Deus vivo. Amém, queridos? Esse vídeo é um vídeo forte, eu sei que eu devo ter tocado em pontos que mexeu com a sua vida, mas é com todo amor que eu faço para que você possa voltar para o Deus vivo e se entregar a Ele, que sempre estará de braços abertos para te receber, assim como fez com o filho pródigo. Amo você em Cristo, o Senhor também te ama demais e Ele tem um grande propósito na sua vida. Aguenta aí, fica firme na tentação, porque ela tem prazo de validade e vai passar. E aquele que fica são, sai muito mais fiel, muito mais crente, muito mais perto de Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.